O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, dando o pontapé inicial para mais uma temporada do podcast Meu Time de Botão. O meu, o seu, o nosso Time de Botão, podcast no qual visitamos o baú do vovô, o baú de memórias, as lembranças da bola. Hoje a gente começa, um abraço, boa tarde para você, Paulo Júnior. Eu não sei exatamente que nome a gente vai dar, né? Porque, enfim, pode ser estrelas traidoras, pode ser os vira-casacas, pode ser os grandes climões. Eu não sei que nome dá ainda. Depois na pós-edição aí a gente escolhe. Mas a pergunta que eu te faço é pra você sabendo qual é o roteiro, sabe quais são os 5 personagens dos quais falaremos. Qual é o jogador? Eu já te começo com essa bombaça. Qual é o jogador que você gostaria de ter visto num lugar do rival, assim? Que você acha que daria uma boa história? Por exemplo, o Marcelinho Carioca no São Paulo. Ou, por exemplo, sei lá, o Zico no Fluminense. Tem alguma bombaça aí? Boa tarde. Dari, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão e seguirá ao longo desse 2022. Voltamos aí com nossas 3 edições mensais a partir do mês de fevereiro, começando o ano nessa finaleira de janeiro. Vamos que vamos em mais uma temporada. Você falou do gancho do programa, o gancho é muito interessante, você que trouxe. Pra mim tem uma coisa de esquisitice. Pra mim são as fotos esquisitas. São os caras que você vai mostrar pra alguém e a imagem parece um pouco fora do tom, um pouco fora de contexto mesmo, né? Principalmente, aí falo por mim, o fato da gente, ser de São Paulo, ter crescido em São Paulo, os personagens que a gente vai trazer do futebol paulista são muito impactantes, digo, na imagem, de fato, né? Ver esses caras com essas camisas ainda é algo que me soa esquisito até hoje. Você deu 2 bons exemplos, hein? Marcelinho Carioca, Zico. A hora que você ia falando disso, eu pensei nos caras que jogaram num time só. E aí me vieram à cabeça Marcos e Rogério Ceni, né? Os 2 goleiros. Imagina, dá uma louca, briga com o treinador, fica emburrado ali aos 35, 36, 37 anos. Podia ter acontecido, né? A gente viu agora o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Não jogou a vida inteira no Cruzeiro, já tinha jogado no Vasco, né? Mas vai ser esquisito ver o Fábio com outra camisa. É sempre curioso quando o cara mete o louco e vai pro rival. E aproveito para lembrar, repercutiu muito, né, nesse começo de ano, uma fala do Rafael Sobis, né, admitindo ou insinuando ou construindo ali uma ideia, revelando uma ideia de que não foi para cima do Internacional, né, defendendo o Cruzeiro num jogo que poderia colaborar com o rebaixamento do Internacional. Então, além dessa imagem esquisita do cara vestindo uma camisa que não é exatamente a camisa pela qual as pessoas o identificam, além disso, tem essa coisa do cara ter que enfrentar o time, né? E o legal dessas histórias é que a gente vai passar por alguns momentos em que eles precisaram reencontrar os seus times, seja de cara, seja numa disputa do campeonato, e isso mexe demais com o torcedor, né? Isso mexe demais com o torcedor. Faremos em algum momento uma gringa, hein? A gente ainda tem que falar aqui nesse programa dos maravilhosos torcedores do Barcelona que jogaram tudo em cima do Luiz Figo. Me lembro com muita alegria daquela cena. Até um crânio de cachorro, não sei o que era aquilo, né? Jogaram até ossada de bicho nele, coisa de maluco. E a gente vai, então, contar hoje 5 histórias. A gente pode fazer parte 2, parte 3, porque tem muitas histórias. A gente resolveu
fazer do quinteto com as 5 maiores torcidas, porque já que isso são histórias que mexem com... Né, mexeram com o brio, provocaram ira, empate em uma torcida ou em outra, a gente separou Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. A gente vai contar a história do Bebeto no Vasco, a história do Ricardinho no São Paulo, a história do Viola no Palmeiras, a história do Felipe no Flamengo e a história do Paulo Nunes no Corinthians. Começamos com qual, Paulo Júnior? Cara, que timaço, hein? Que timaço. Que timaço. Vamos começar de Bebeto. Vamos começar então com esse caso muito emblemático, talvez o de maior sucesso entre essas estrelas que foram parar em times rivais dentro aqui do nosso recorte. O caso do Bebeto no Vasco é bom também para a gente entender como funcionava a lei do passe, como funcionava o mercado no Brasil nos anos 80. O Bebeto foi parar no Vasco pouco depois do clube vender o Romário para o PSV, usaria inclusive parte dessa grana para trazer o Bebeto, e por pouco então a dupla do tetracampeonato ali de anos depois, por pouco ela já não atuou junta com a camisa cruz-maltina. A gente tá no fim de 87, certo? O Bebeto é o atacante do Flamengo nesse fim de 87. O Bebeto inclusive marca o gol na final do Campeonato Brasileiro, Flamengo Internacional no Maracanã. Tem gol do Bebeto pelo Flamengo em final de campeonato. O Bebeto é Fla, aquele Fla é um timaço, inclusive, né? O Flamengo de 87 é uma seleção. E o atacante Bebeto, o baiano de pernas finas, conhecido em casa como Passarinho, é um dos destaques. E, além disso, é uma das grandes promessas do futebol nacional, aquela coisa de cotadíssimo para a seleção de cima. E ele tem um pouco de tudo, né? Ele só não tem muito físico, mas é veloz, técnico, é bom no drible, é bom no chuta bem a gol, cabeceia bem, um jogador com muitas valências ali, então... Tem um voleio interessante, né? Tem um voleio interessante, quase único. Então o Bebeto estava muito visado e campeão brasileiro já com o Scudetto em casa. 2 anos depois, em 89, o Bebeto queria um novo contrato com o Flamengo. Mas o Bebeto entendeu que não foi tratado como deveria. O Flamengo fez jogo duro, o Flamengo ofereceu menos do que ele queria, ele achava que merecia ganhar mais. E o Flamengo imaginou que o atacante Bebeto não tinha outras propostas, então ia ter que se contentar com aquela. Só que o Bebeto falou numa reunião com o Vasco, falou, tem outros times, eu tenho outro time que está disposto a pagar o que vocês não querem. Só que o Flamengo pagou para ver, ou melhor, não pagou para ver. E essa coisa de pagar o passe é o que definiu o poder de um clube na época, né? Mesmo quando o contrato acabava, o outro clube tinha que depositar um dinheiro, né, pro clube anterior ali do cara se quisesse trazer o jogador. O Flamengo duvidava que alguém pagaria o passe e o Vasco foi se planejando meio na surdina para isso, foi se organizando para chegar com a bolada e pagar o passe do Bebeto. Pela lei, era possível que o próprio atleta depositasse um dinheiro na federação para pegar o próprio passe a partir de 2 semanas depois do fim do contrato. Ou seja, acabou meu contrato, eu quero ir embora, paga. Você compra o passe, a federação intermediava isso. E o valor era uma soma meio maluca, multiplicava um valor médio mais ou menos entre o que o jogador pedia e o que o clube oferecia de salário. E no fim das contas, essa conta, no caso que a gente tá tratando aqui, dava numa casa de uns 8 milhões de cruzados novos. Era o valor que deveria ser pago para ter o passe do Bebeto em mãos. O Vasco, então, deu o dinheiro pro Bebeto. Não foi o Vasco que pagou a federação, foi o próprio Bebeto. O jogador tinha esse direito, não foi o clube que fez isso. Então, o Vasco deu dinheiro pro Bebeto e o Bebeto pagou o que a gente chama aqui de sua alforria futebolística, até porque vale a expressão alforria, porque não era exatamente uma escravidão, mas era bem bizarro, né? Você imaginar que mesmo terminando o seu contrato, você continuava preso ao seu clube. No entanto, por dias, o jogador, até que isso acontecesse, sofreu uma pressão imensa, porque deu uma vazada, né? A imprensa ficou sabendo, ficou o burburinho, e o Flamengo, quando soube que o Bebeto tinha a prata para depositar e pegar o próprio passe, aí correu.
começou a melhorar a sua oferta, tentou principalmente convencer o Bebeto, falou, seu coração é flamenguista, sua história é aqui, não vale a pena tanto desgaste, né? Até porque o Bebeto já tinha dito na mídia que não queria deixar o Flamengo, então dava para mexer com o coração do Bebeto usando esse argumento, mas acontece que o Bebeto àquela altura também já não podia voltar atrás no negócio. O Bebeto já estava com o dinheiro do Vasco na mão e o Bebeto, enfim, acabou fazendo sim o depósito. O Bebeto inclusive tinha acabado de ser artilheiro da Copa América de 89, em solo brasileiro, aquele gol de voleio maravilhoso do Bebeto contra a Argentina, Brasil venceu o Uruguai na decisão, o Bebeto estava nessa aí, não vai, sou do Flamengo, o Vasco me quer, então era um jogador muito cotado, muito visado, não era uma simples contratação e o Flamengo correu bastante atrás. Pois é, pingou então no Vasco, como você disse, já depois da Copa América do meio de ano. A estreia acontece em 17 de setembro de 89, Vasco 2, Santos 1, na Vila Belmiro. Gols de Bebeto e Boiadeiro, aquele Vasco era de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva, Marco Aurélio e Mazinho, Zé do Carmo, Andrade, Boiadeiro e Vivinho, Bebeto e Bismarck, técnico Nelsinho. Bom. Time de cobra, hein? Time de cobra. Bom. Esse Vasco... segundo semestre de 89. E o Santos? O Santos alinhou com Sérgio, o Ruivo, o Barba, o Lion no gol. Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir. César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto, Carlinhos Sabiá e Paulinho McLaren. Não era um time de cobra, né? Realmente. Caramba! Eu fiquei pensando aqui, viu, vendo essa escalação, Paulo, se o César Ferreira não jogasse no Santos, o César Sampaio seria César Sampaio? Pois é, boa pergunta. E com esse time, César Sampaio era um autêntico box-to-box, né? Tinha que deitar e rolar nessa meiuca. E como jogou bola o César Sampaio? César Sampaio, antes de César Ferreira, apenas César. O técnico era o Nicanor de Carvalho, e repare na escalação das cobras vascaínas que o Paulo Júnior cantou, o Vasco tinha o Andrade no time, o Andrade que é uma estrela flamenguista, poderia muito bem ser um tema nessa edição, porque tenho certeza que a sua transferência para o Flamengo sua transferência do Flamengo para o Vasco não foi encarada sem estranheza pelas duas torcidas. Vamos ouvir gols de Santos e Vasco. O Bebeto faz o seu primeiro gol pelo clube. Gira o corpo e abriu, tá menos obstruído aí como o Carlos Vinck. Ele vai aproximando, Bismarck, tá de costas pro gol, mexeu com a bola, Zé do Carmo levantou, bola passou no desvio, Bebeto! Gol! No passo da Gama, Bebeto! Fazendo a festa da torcida do Vasco em Santos, no estádio da Vila Belmiro. E agora a gente ouve o Bebeto falando recentemente num canal chamado Atenção Vascaínos, o Bebeto sendo entrevistado pelo Bismarck, e o Bebeto fala sobre qual era o climão ali no Vasco, né? Chegando no Vasco com a necessidade de ganhar no clube, de vingar no clube, para não ficar mal com as duas torcidas. Valeu a pena todo o sacrifício, todo o trabalho que nós fizemos, né? Principalmente eu, né? Eu tinha essa coisa, eu tinha que dar essa alegria para esse time aí, essa torcida que sempre me apoiou, que eles me esperaram, né, cara? E os próprios jogadores receberam muito bem. Muito bem. Vocês, pô, meu Deus, você, William, Sorato, o time todo, né? Eu vou citar todo mundo, ainda mais que tinha o Severino, Pai Santana, Gato, aquela rapaziada toda da gente ali, rouparia, massagista, fisioterapeuta. E ele ganhou, ele chegou em setembro, como a gente acabou de falar, estreou ali numa terceira rodada de Brasileirão e acabou fazendo parte de um inesquecível Vasco da Gama, um sucesso imediato, vice-líder do grupo na primeira fase, campeão do seu octagonal na segunda fase e finalista contra o São Paulo Futebol Clube, um regulamento que deixava o clube escolher começar em casa ou decidir em casa, que é um regulamento maravilhoso. Eu, inclusive, acharia um barato se a Copa Libertadores e se a Copa do Brasil hoje
tivessem algo parecido, né? Você escolhe, melhor campanha, escolhe onde quer começar o confronto, e o regulamento dizia que ganhando a ida ali, né, o Vasco jogaria a ida como visitante, já seria campeão. Não precisa nem ter a volta. Que beleza de regulamento, hein? São Paulo 0, Vasco 1. O São Paulo tinha Gilmar, Netinho, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho, Flávio, Bobô e Raí, Mário Tilico, Neibala e Edivaldo, depois Paulo César. O técnico era Carlos Alberto Silva. O Vasco, campeão brasileiro, jogou com Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, Marco Aurélio e Mazinho. É meio trivia isso do Mazinho de lateral esquerdo, né? Pesquisando desse Vasco aí, eu vi que ele jogou de lateral esquerdo, eu não lembrava disso. E Omar do Nascimento. Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro e Bismarck. O Bismarck agora não no ataque, mas no meio. E um ataque feroz com Sorato, o famoso primo do Veloso, Bebeto e William. O técnico ainda, Nelsinho Rosa. José Carlos Araújo narra o gol de Sorato, tarde de sol no Morumbi. Vasco todo de preto, campeão brasileiro de 89. Na boa, deu um break na bola, atrasando, entregando no capricho para Mazinho. É o Vasco da Doris Monteiro. Ainda Mazinho, um cheguinho no comando, até Bismarck virando na meia direita para Boiadeiro. É agora, procurou, abriu na ponta direita para Luiz Carlos. Procurou, cruzou pelo alto, tentou Bebeto. Cabeçada, entrou! Gol! Do Vasco da Gama! Sorato! Livrinho no cruzamento de Luiz Carlos. Bebeto não deu em bola. Sorato de cabeça botou no fundo. Nota pro Sorato, Paulo Júnior. 7. Tá bom. Nota pro William. 6. O Bebeto continuou bem 9. no Vasco do... O Bebeto é 9. O Bebeto é 9 e, enfim, né? Cara foi e ganhou mesmo, né? Então, 89 foi bom pro menino. Ganhou Copa América com a amarela e com a Cruz de Malta no peito foi campeão brasileiro. E jogou a Copa de 90, né? Tava na seleção da Copa de 90, então continuou, manteve o seu status no futebol brasileiro. Mas os títulos não vieram nem em 90, nem em 91. Em 90 o clube, inclusive, trouxe de volta o Roberto Dinamite, veterano, para fazer o seu Last Dance, fazendo de Bebeto, e aí é uma curiosidade, né? Não sei quantos, mas são poucos os que podem dizer que jogaram com o Zico no Flamengo e com o Dinamite no Vasco. Esses são poucos. E em 1990 também o Bebeto jogou a sua única Libertadores da América, ficando longe da glória eterna, já que o Vasco perdeu nas quartas de final, eliminado pelo Nacional de Medellín. No ano de 1992, alcançou um campeonato de destaque. O Bebeto foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e entrou na seleção Bola de Prata. Foi um dos destaques daquele Brasileirão. O Vasco foi dono da melhor campanha na primeira fase. Era um Vasco de Edmundo, né? Novinho Edmundo e Bebeto, uma dupla se dando bem no ataque. Acabou caindo no quadrangular final. Tomou um 2-0 do Flamengo na abertura do retorno desse quadrangular, um jogo que era meio de tudo ou nada para o Vasco, e o Flamengo acabou avançando. O Flamengo seria campeão brasileiro de 92, mas é um campeonato notável, um campeonato interessante, e é um campeonato de artilharia de brasileiro para o Bebeto. Nada mal, pelo contrário, ele conseguia comandar o ataque daquele Vasco. Eu sei que você gosta dessas coisas, né, Paulo? Então abri aqui o Bola de Prata de 92, a seleção inteira. O goleiro é o Gilberto do Sport. Lembra? Um goleiro baixinho, era um goleiro que usava bigode, um goleiro bem baixinho, mas que era muito ágil. Lateral direito, Cafu do São Paulo. Zagueiros, Ailton do... Olha o Sport, hein? Ailton do Sport e Alexandre Torres, o herdeiro do Vasco da Gama. Lateral esquerdo, Valber do Botafogo. Volante, Mauro Silva do Bragantino. É uma boa promessa. Meias, Júnior do Flamengo, é claro. E Zinho do Flamengo. Subestimado. É claro, subestimado. No ataque, Renato Gaúcho do Botafogo, Bebeto do Vasco e Nélio do Flamengo. Bola de ouro ficou, claro, com Leo Vegil do Lins Gama Júnior. Vamos subir um som aqui para uma reportagem sobre Flamengo 2, Vasco da Gama 0. O famoso
como é que chama aquela coisa que eu tenho que faz a musiquinha? Até o Baú do Esporte, né? Baú do Achamos Esporte. aqui um Baú do Esporte, tem um Léo Batista aqui, uma reportagem desse jogo, Flamengo 2, Vasco 0. No Maracanã deu Flamengo no tudo ou nada diante do Vasco em mais uma grande festa da torcida. Mesmo quarta-feira à noite, Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões. Ou melhor, nesses tempos de inflação, dos bilhões. Arquibancada lotada, jogo de vida ou morte. O clima no gramado só podia mesmo ser de total nervosismo. Logo no começo do jogo, o gaúcho dá um presente para William. A trave salva o Flamengo. A adrenalina vai a toda. Por pouco não se repete a guerra do último domingo. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres. Em frente ao bandeirinha. Tem que mostrar. Gaze. Soco é brincadeira. É nesse clima de tensão que Júnior bate um córner cheio de efeito e a bola vai para a rede. Repare que Luiz Carlos Vinck desvia a bola contra o próprio gol do Vasco. Segundo tempo, o juiz Márcio Rezende impede que a pancadaria coma solta. Ele distribui 7 cartões amarelos e expulsa o zagueiro Jorge Luiz depois dessa falta. O Vasco então lança a arma secreta Cássio, mas logo no primeiro pique que ele tenta, uma distensão. Outra substituição e Eduardo também se machuca. O Vasco fica com 9 em campo. O Flamengo faz a festa. É gol perdido que não acaba mais. O Vasco, sem esse brasileiro em que era cotadíssimo, acabou vendendo o Bebeto. Ele foi lá pro Deportivo La Corunha, foi o novo destino do jogador atacante de seleção brasileira. Então no Vasco vazou para a Espanha. Ele passaria de novo pelo Flamengo, passaria de novo pelo Vasco, jogaria no Botafogo, depois de construir uma boa história lá na Europa. Tita, Jorginho, Mauro Galvão, outros grandes jogadores do nosso futebol também jogaram em São Januário, jogaram no Vasco depois de serem ídolos de rivais, mas a gente escolheu o Bebeto por toda essa história da transferência, por ter, feito o Flamengo correr atrás da manutenção dele e por ter tido a história que teve no Vasco. É um desses casos, de um cara que pulou o muro, mudou de camisa, foi pro rival e no caso do Bebeto foi muito bem sucedido. Era legal La Corunha, hein? Era legal, La Corunha era legal. Você sabe o que fazia a Feiraco, patrocinadora da La Corunha? Mecânica, câmbio, câmbio de Toyota e Volvo. A Feiraco era laticínios, era tipo uma Parmalat. Eu nunca tomei um iogurte Feiraco, mas farei isso porque tenho ganas de visitar a Galícia. Não sei se você sabe disso. Eu, na Espanha, sou Galícia. Só se fala disso. Feiraco.es, leite 100% galego. Olha só. Que isso. Eu gosto da Galícia. Não gosto do País Basco, não piro tanto no País Basco, não. Gosto da Galícia. Vamos lá, Pauleta. Segundo time, segunda história, segundo personagem. Vamos ao São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista foi tricampeão do mundo com o ex-ídolo palmeirense Júnior no time, né? Em 2005. E foi bicampeão em 92 e 93 com Zete, goleiro, jogador formado dentro do rival alviverde e transferido para o São Paulo após ser descartado, né, pelo Palmeiras depois de uma lesão e trazido. O São Paulo precisou de muito pouco dinheiro para trazer o Zete. Estes são 2 exemplos muito vitoriosos que poderiam ser contados aqui, mas a gente preferiu contar a história do Ricardinho. O Evair também é outro caso, né? Ele é campeão paulista em 2000 depois de deixar o Palmeiras. Daria para falar do Pita, chegou trocado ali numa negociação com o Santos que envolveu também o Zé Sérgio e o Humberto. O Luizão jogou por lá também, campeão da Libertadores
depois de ser ídolo no Corinthians. O Ganso trocou o Santos pelo São Paulo há pouco tempo. Toninho Guerreiro é outro cara conhecido, super artilheiro do Santos, que depois jogou no São Paulo. Enfim, tem muita gente, mas vamos de Ricardinho, o Ricardinho do ano de 2002, porque também é um retrato bem interessante. O Brasil acaba de ser pentacampeão do mundo e o Ricardinho, um cara muito, muito vitorioso no Corinthians, tá no elenco da seleção. Todo mundo vai se lembrar, Emerson é cortado porque fez patifaria pegando no gol e o Ricardinho colou na Ásia para ser penta. O momento econômico do futebol brasileiro tá meio confuso. Tem uma coisa de novos investidores, nem todos muito confiáveis, e tem uma coisa de uma certa conta ali dos gastos da década de 90 batendo nos clubes. Tá um debate ali na mesa sobre como investir, como se preparar de certa forma para uma nova ordem do futebol. O São Paulo não tem um parceiro ali por trás, mas quer também sinalizar uma saúde financeira para o mercado. Está começando uma nova gestão no São Paulo e, de certa forma, essa nova gestão tenta marcar um território com um impacto, né? E a própria diretoria do São Paulo chamou aquela ideia da última grande compra do futebol brasileiro. O Leco, então diretor do São Paulo, disse o seguinte: eu dedico a contratação para essas pessoas da oposição que tentaram desmoralizar a negociação. Ou seja, tirar o Ricardinho, politizou, né? Campeão do mundo com a seleção, cérebro do Corinthians, fazer ele ir para o Morumbi, era uma questão de honra, era um marco para aquela diretoria do São Paulo. Vamos ouvir o Mauro Naves fazer o lead, uma reportagem para o Globo Esporte na qual ele dá detalhezinhos e detalhezões da transferência. Ricardinho jogou 4 anos no Corinthians e conquistou 7 títulos, 2 paulistas, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, um Rio-São Paulo e um Mundial Interclubes. Depois dessas glórias, ele considerava que o ciclo no Corinthians estava encerrado e queria novos desafios, de preferência no futebol europeu. Antes de vir para cá, Ricardinho jogava no Bordeaux da França. Mas as boas propostas lá de fora não aconteceram e a melhor mesmo foi a do São Paulo, que está pagando ao Corinthians 5 milhões de reais. O Corinthians, por enquanto, não tem aí na manga da camisa nenhum grande nome para substituir Ricardinho. Carlos Alberto Parreira disse à diretoria que para conseguir alguém para o lugar do Ricardinho é preciso muita criatividade. A resposta que recebeu do vice-presidente de futebol Roque Cittadini foi a seguinte: criatividade é money, dinheiro, e ele anda curto. Aí, Mauro Naves falou, são 5 milhas, né? 5 milhões de reais, para a época é realmente algo raro. O valor, inclusive, valia mais que o dobro da multa rescisória do Meia, né? A multa era de 2 milhões, e aí, lendo para cá, lendo para lá, porque não faz sentido, né? Mas, enfim, era uma época muito confusa, caótica do nosso futebol, juridicamente, inclusive, e o Corinthians, mesmo com essa multa rescisória, dizia que se pagassem só 2 milhões pelo jogador, o bicho ia para a justiça de vez, né? Então, o São Paulo ofereceu 5 para não ter conversa. E até o depósito ocorrer, né, e isso não foi rápido, a gente viu uma novelona de algumas semanas. O Corinthians, claro, preferia e torcia por uma venda para o exterior, não queria o Ricardinho por perto. E o Leeds da Inglaterra, nessa época o Leeds se interessava por todo mundo também, chegou a se interessar pelo jogador, mas a oferta do São Paulo, além de muito grande, era a única que bateu ali na rua São Jorge 777. O Ricardinho teve que ser mais assertivo, né? Dizer pessoalmente para o clube e também falar na imprensa que queria se transferir para o Tricolor, que era um desejo, uma vontade pessoal, e só assim o Cittadini, que cuidava do futebol do Corinthians, e outras pessoas, e o Corinthians de maneira institucional, deixou de fingir que não era com ele e, enfim, deu o aceite para a negociação. O Ricardinho então passou a ser jogador do São Paulo. Salmão, camarão empanado, molho de cream cheese e tarê. Esse é o temaki Mauro Naves, né? O Mauro Naves chega na temaqueria e sugere um temaki diferente. Eu não sei o que tem de diferente nesse temaki, eu não entendo de temaki, aliás, não como peixe.
Mas deve ser bom, já comi, já tive minha fase temaqueiro. Em 2002, o Ricardinho não era alguém que dividia holofotes mais com o Vampeta, com o Luizão, com o Marcelinho, com o Edilson. Ele era o dono do time. O Corinthians de 2002 é muito o Corinthians do Ricardinho. Então, se entende que, claro, o Corinthians vai fazer jogo duro, não vai perder seu principal jogador que acaba de bater na Ásia, campeão do mundo, logo para um rival. O Ricardinho passou a treinar separado do elenco, passou 20 dias assim, numa indefinição ali do rumo da carreira. Inclusive, assistiu de casa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, agosto de 2002. O Ricardinho começava o Brasileirão sem saber se ia conseguir ir para o São Paulo. E no final desse mês de agosto, enfim, a novela acabou, deixou um rastro de tensão, deixou uma polêmica ali entre os rivais e ganhou um termo, né, um apelido que acabou muito famoso, o apelido de Trezentinho. Ficou marcado na passagem do Ricardinho pelo clube, mas há uma controvérsia também em cima desse apelido. Há quem diga que o salário do Ricardinho, na verdade, batia os R$200 mil por mês. Talvez batesse os 300 com as luvas, quando você imaginava ali quanto o Ricardinho ia ganhar por mês em todo o contrato, talvez dava ali uns 300, mas ficou muito famoso, né? Parecia um investimento muito alto, parecia um jogador muito caro, e isso também era usado pela torcida do Corinthians para colocar um carimbo de mercenário ali, né? Como se o cara tivesse de fato saído para ganhar mais numa camisa tão rival na mesma cidade. O Ricardinho estreou líder já do campeonato, 2-0 no Grêmio no Morumbi, 1º de setembro de 2002, curiosamente, aniversário do Corinthians. Quer passar a ficha da estreia do Ricardinho? Eu vou cantar então, Pauleta, as escalações de São Paulo e de Grêmio. São Paulo 2, Grêmio 0. São Paulo, Rogério Ceni e Gabriel. Jean, Regis e Jorginho Paulista. Ambidestro. O ambidestro. Maldonado, Fábio Simplício, Kaká e camisa 10, Ricardinho. Luiz, Fabiano e Reinaldo. Timaço, técnico. hein? Time bom. Oswaldinho de Oliveira, entraram Roger, o goleiro. Rogério Ceni saiu. Júlio Batista e Leandro Amaral. A dupla de zaga não me inspira muita confiança, mas o time é bom. O time é muito bom. O Grêmio, com 3 zagueiros, o técnico Tite, Danley, Anderson Polga, Claudio Miro e Roger. Boa zaga. Capitão. Boa zaga. Anderson Lima, Emerson, Tinga, Fernando Menegaso e Gilberto. Tem que ter tem que ter. Assim, tá tudo bem, né? Anderson Lima, Emerson, Tinga. Aí com a 10, na estreia do Ricardinho, o Grêmio visita. Com a 10 é o Fernando Menegaso. O ataque pegar no é formado pé do rapaz por também, né? Adriano Chuva e Rodrigo Fábio no ataque. Um time interessante. Bem interessante. Time interessante do Grêmio, mas que não segurou o São Paulo. Vamos ouvir os gols dessa partida, os gols da estreia do Ricardinho pelo Tricolor. Legal! Segura o Reinaldo, rolou pelo meio, passou, Simplício, aceitou, já perdeu o pique, girou, bateu, gol! Torcedor tricolor aqui no Morumbi. O Reinaldo de novo, parou do pé direito, meteu atrás, Luiz Fabiano pegou mal, Kaká. Ficou um pouco apagada da história, né, Paulo, por causa do seu desfecho, mas o Ricardinho foi bem no São Paulo, ou foi bem nesse semestre, nesse Campeonato Brasileiro. O Ricardinho não fez uma má campanha, não. O time todo, inclusive, estava bem demais, aí fica fácil para o meia ir muito bem junto com os companheiros. O Ricardinho fez parte de um São Paulo que liderou quase todo o campeonato, terminou a primeira fase na primeira colocação. O time do Oswaldinho de Oliveira era bem ofensivo, era um time gostoso de ver, e o Ricardinho, com a camisa 10 e os seus companheiros de São Paulo, estava a 3 confrontos de mata-mata do título, estava a 3 joga
pelos resultados iguais do título. Um jogo-chave dessa campanha foi o icônico 3-2 sobre o Santos, o maior jogo daquele campeonato, muita polêmica de arbitragem, briga feia no campo, o desfecho com um gol do Ricardinho. O principal lance dele, né, dá pra dizer assim, com a camisa do São Paulo, ele comemorando em cima do distintivo do São Paulo, ali no centro, né, do gramado do Morumbi, na direção do centro do gramado, óbvio, né, não é no meio do campo, ali fora do campo, mas já diante da torcida, distintivo aquele em que minutos antes o Diego tinha pisado para festejar o gol santista e lá foi carinhosamente convidado a se retirar por Sir Fábio Simplício, muito elegante com o Diego. Chegou carinhoso, jogaço, pau. Gol de Luiz Fabiano, gol de Reinaldo, gol do Ricardinho saiu aos 43 do segundo tempo. Robert e Diego marcaram para o Santos. Jogaço, 3-2 e um jogo em que o Ricardinho conseguiu decidir com a camisa tricolor. Vamos ouvir a treta, né, depois do gol do Diego e depois o gol do Ricardinho batendo pênalti. São Paulo 3, Santos 2, partidaça. Correu pra bola, gol do Santos! O Santos empata no Morumbi. 38 do segundo tempo. E o Rogério tocou na bola. Chegou a tocar na bola o Rogério. E agora eles vão de novo para cima do assistente. Enquanto você estava vendo ali a comemoração do Diego, São Paulo vai de novo lá, hein? Vamos ver aqui, ó. O Rogério toca na bola. Qual é a reclamação agora, hein? Aqui. Fabiano, o que estão reclamando ali com o assistente? É uma bosta. Ixi, tá bravo demais o homem. Ó, a confusão ali, ó. Simplício. Será que no Reinaldo? Olha aí, ó. Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo? Tá vendo? Aqui se a gente... Alguém explica o que tá acontecendo. Confusão também lá do outro lado. Vamos lá, Elias. Jorginho, qual que é a reclamação agora no lance? Fez o pênalti. Maicon Librelato faz o gol do Internacional lá em Porto Alegre, 2-1 pro Goiás. Ricardinho vai bater. Com a sua canhota. Gol do São Paulo. 44. E o goleiro Júlio Sérgio tocou na bola e ela entrou. 3 para o São Paulo, 2 para fazer o registro, Santos com Júlio Sérgio, Maurinho, André Luiz, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto já era o desenho do campeão, né? Exato. Era esse time aí que ia bater campeão. São Paulo jogou com Rogério Ceni, Gabriel, Amélie Jean e Jorginho Paulista, Maldonado, Simplício, Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano e Reinaldo. Dá para entender porque que o jogo foi bom, né? Também porque quase zero desfalque aí num time e no outro. Bom jogo. Santistas e São Paulinos se reencontrariam no mata-mata e o ótimo São Paulo foi engolido pelo futuro campeão, que lançava os garotos, crescia demais na reta final, um time encantador, né, que acabou frustrando essa campanha são paulina e essa campanha que poderia ter consagrado, né, o Ricardinho como campeão brasileiro logo após o pentacampeonato mundial com a seleção brasileira. Vale lembrar que ganhando 200 ou 300, fato é que o São Paulo estava numa fase difícil financeira, sofria para pagar salário, houve atraso de pagamento nesse período, chegou até uma crise interna e em parte se dava por uma imagem meio falsa que o clube tentou passar de saúde financeira com o Ricardinho, né? Vamos mostrar que a gente está com bala para contratar, mas no fim das contas, gerenciar um elenco caro não estava sendo muito fácil. E foi nesse clima, nesse mal-estar, né, com esse mal-estar que o Ricardinho entrou em 2003 no clube. Foi só 1 ano e meio de clube por causa desse clima, desse mal-estar. 2003 seria o último ano do Ricardinho no São Paulo. 1 ano de Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano fez 46 gols, ele dominou o coração da torcida em 2003, jogou demais. E o São Paulo perdeu o Paulista para o Corinthians do Liedson, né, do Jorge Wagner, na final do campeonato. O que foi, para muitos torcedores, uma espécie de desforra, né, ver o Ricardinho em campo perdendo a final.
foi para a coletividade corintiana a cerejinha do bolo ali. E o São Paulo foi semifinalista da Sul-Americana, perdeu na semifinal para o River Plate nos pênaltis. O famoso confronto no qual o Luiz Fabiano disse que entre dar uma voadora, né, entre bater um pênalti e ajudar os companheiros, ele prefere dar uma voadora nos argentinos. E acabou não batendo pênalti, São Paulo perdeu aquela semifinal. No Campeonato Brasileiro, longo Campeonato Brasileiro, tinha 24 times, né, ou 22, o São Paulo ficou em terceiro lugar. Ou seja, não foi uma temporada péssima, né, foi de mediana para boa nos resultados. Uma final, uma semifinal e um terceiro lugar. Mas o clima pro Ricardinho não estava bom. Pois é, o Ricardinho acaba tendo um 2003 menos brilhante, né, do que talvez o torcedor são paulino imaginava. Foram 63 jogos no total pelo clube e 4 gols. Em 2003, só um gol em jogo valendo mesmo, o outro foi num amistoso. E além desse desaforo de perder final para o rival, ele sofreu com lesões, acabou fora de mais de 20 jogos, não conseguiu ser uma figura presente, de fato, naquele primeiro ano de campeonato por pontos corridos, preferiu encerrar sua passagem pelo São Paulo naquele momento do que continuar num clima pesado, inclusive um pouco, né, contra a sequência dele no clube, e acabou indo de graça para a Inglaterra, foi para o Middlesbrough. Acabou que na justiça essa passagem durou muito, né? Mais de uma década para acertar a grana que está devendo para lá e para cá, né? Ruídos do contrato, mas a passagem do Ricardinho chegou para o Brasileiro de 2002, jogou 2003 e terminou por ali 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de São Paulo. Ricardinho no Middlesbrough é teste pro Google. Se você achar essa foto, seu Google tá bem treinado, tá bem calibrado. Este foi o Ricardinho, a sua passagem pelo São Paulo. Palmeiras! Vamos falar de Palmeiras agora, e o escolhido é o Viola. A lista que a gente tinha inicial para falar do Palmeiras, para escolher, era grande. O Cafu, por exemplo, certa vez driblou um contrato, né? O São Paulo tinha uma cláusula ali que proibia que um jogador fosse transferido direto para um rival. Aí o Cafu deu aquela batidinha no Juventude, né? Que também era da Parmalat, antes de voltar para o Palmeiras. Foi um baita de um anticlímax. O Miller foi outro, né? Os tricolores ficaram bem putos. E o Antônio Carlos também deu uma disfarçada, deu um pulo na Espanha, acho que no Albacete, antes de chegar no Alviverde Paulista. Rivaldo, Gamarra, Denilson, Kleber Gladiador, são outros casos aí de trocas que causaram desconforto entre jogadores que, enfim, eram ídolos em outros lugares e vieram parar no Palmeiras depois de passagens por São Paulo, Corinthians ou Santos. No caso do Palmeiras, no entanto, acho que tem um nome que realmente salta aos olhos, né? A história do Viola, o homem do gol porco de 93, é muito boa. O cara chegou para jogar no Palmeiras. Criado no Corinthians, autor do gol do título estadual de 88, o Viola, na final do Paulista de 93, fez 1-0 no jogo de ida contra o Palmeiras e imitou um porco, né? Aquela famosa comemoração, já saiu ali imitando na linha de fundo, do lado dos repórteres, uma comemoração que na hora não foi exatamente super percebida assim pelos palmeirenses, mas depois se tornou o grande assunto na semana, era a grande história na semana, com o Palmeiras no final de semana seguinte tentando virar aquela final, responder a esse gol porco, a provocação do Viola, era tão importante quanto se livrar dos 16 anos de jejum e, no fim das contas, obviamente, motivou também o Palmeiras para dar uma resposta na semana seguinte. Vamos ouvir os jogadores do Palmeiras falando sobre esse gol porco, sobre a provocação, a tiração do Viola no jogo de ida? Nós não tínhamos certeza daquilo que estava acontecendo, porque houve um tumulto em cima ali. Na hora eu não vi. Talvez eu tivesse uma reação ruim. Imita mesmo. Imita aí. Eu
Pô, fiquei indignado, né, cara? Você vê, a gente foi humilhado ali. Mexeu com o símbolo de uma torcida. Aí você passa a ser torcedor também. Porque se você for profissional, você não vai se importar tanto. E nós passamos a sentir na pele aquilo que o torcedor sentia. Evair, depois Edmundo, depois o corintiano Paulo Sérgio, depois o Tonhão, depois o Antônio Carlos. É o documentário 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense. Deu que o Palmeiras, depois de uma semana muito tensa, venceu no jogo de volta por 4-0, foi campeão, foi a forra com o Viola, né? A torcida do Palmeiras no Morumbi gritava: Viola, imita o porco agora, né? Essa foi a trilha sonora daquele sábado de título, e o Viola se transformou ali num desafeto de grau máximo, né? A persona não grata das personas não gratas era o Viola, era o Paulo Sérgio Rosa, né? Pesado ali o Viola, depois daquele, que isso foi em 93, né? O Viola em 94 é campeão mundial com a seleção, então segue uma carreira muito boa, né? Convocado para a seleção. Em 95 ele ganha a Copa do Brasil com o Corinthians, e contra o Palmeiras especificamente, essa rivalidade se acentua por causa de outras duas finais. O Brasileiro de 94, vencido de novo pelo Palmeiras, e o Paulista de 95, este vencido pelo Corinthians. Depois disso tudo, o Viola foi para a Espanha, foi jogar no Valência, onde, infelizmente, ele só comeu bolachas. Que dureza, né? Que dureza. Não se adaptou a Valência. Não se adaptou. E aí a gente está num contexto de Palmeiras de 96, 3 anos após o lance do Viola, um time incrível, avassalador, que atropela todo mundo no Campeonato Paulista, e às vésperas da final da Copa do Brasil, ali naquele meio de ano, perde o Miller, né? Um duro golpe ali para o funcionamento daquele Palmeiras, perde o Miller às vésperas de uma decisão, e o Miller ia parar no rival São Paulo, numa manobra também cheia de mal-estar, né? Então, o Palmeiras foi atrás de outro jogador para a posição, queria um atacante para aquele segundo semestre, e o Viola estava lá na Espanha, louco para voltar. O Viola marcou 16 gols na passagem pelo Valência, mas a tendência era que ele não ia durar muito tempo de fato e acabaria logo pingando no futebol brasileiro. O Viola faz a pré-temporada com o Valência, naquele verão europeu de 96, ao lado do Romário, inclusive. O Romário insistiu para o Viola seguir no clube, mas foi em vão. O Brunoro, representando ali Palmeiras e Parmalat, mediou uma proposta de 5,5 milhões de dólares. E com 27 anos, o Viola voltava para o Brasil para encarar um personagem que estava esperando, né? Como que ele ia bancar essa figura, como ele ia ser esse vira-casaca tão improvável, tão polêmico, tendo que superar a resistência da torcida palmeirense. A gente acabou de falar de Bebeto e Ricardinho, mas eles não eram exatamente provocadores nesse nível, né? Eles não eram odiados individualmente, na figura ali, pela torcida, pela nova torcida, como era o caso do Viola. O Viola pagava o preço de ter ofendido a torcida do time que ele defenderia a partir de agora. O Viola estreou líder, né? O Palmeiras era líder em 22 de setembro de 96 no Mineirão, rodada 11 do Campeonato Brasileiro. O jogo era contra o Cruzeiro, vice-líder, e um jogo que valia a liderança. O Palmeiras, se perdesse no Mineirão, perdia também a liderança. O Viola começou jogando, mas saiu antes do intervalo, porque o zagueiro Sandro foi expulso. E aí, para refazer a cozinha, para refazer a zaga, o atacante geralmente é substituído, e foi isso que o Vanderlei Luxemburgo fez. O Palmeiras jogou com Marcos, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior, Gariano, Flávio Conceição, Rincon e Djalminha, Viola e Luizão. Um timaço. Veja que nós temos aqui na súmula, né, Paulo? Sai Viola, entra Júnior II, que viria a ser o Roque Júnior, né? O Roque Júnior. O Cruzeiro de Levir Culpe tinha Dida, Vitor, Gilmar, Célio Lúcio, Ronaldo Luiz, Fabinho, Ricardinho, Donizete, Palinha, Cleison e Paulinho. Técnico, já disse, Levir Culpe.
2 dias depois, Viola voltava a campo, segundo jogo, Bragantino 5, Palmeiras 1. Que beleza de início do Viola, hein? Na estreia, joga meia hora, depois toma 5, jogo esse pela Taça Comebol. A torcida estava meio mal acostumada, isso contribuiu também para ter um período de desconfiança naquele meião de ano ali, né? Isso é final de setembro. O Palmeiras ainda faz um brasileiro em que acaba a fase de classificação no 3º lugar, pega o Grêmio nas quartas e acaba eliminado no estádio do Morumbi. Para 97, haveria uma mudança de estilo na estratégia ali das contratações da Parmalat e o Viola seguia nos planos. Claro, se esperava que o Viola seria um jogador de referência por ano de 97. Nesse 96, deu tempo dele fazer 12 jogos e 6 gols no Campeonato Brasileiro. Um desses 6 gols foi marcante, foi o mais importante para ele, porque foi no primeiro encontro do Viola com os corintianos, né? Foi um Corinthians e Palmeiras 2-2 à noite no Morumbi, e na comemoração do seu gol, o Viola imitou um gavião, que foi uma tentativa de trégua com a torcida palmeirense. Fiz o porco em 93, agora fiz o gavião para provocar também. Não conseguiu lograr êxito totalmente, mas tentou uma trégua ali na comemoração. O importante é que ele fez o gol e estava jogando bem. Em 97 jogou muito bem o Viola, fez 31 gols em 53 jogos, é uma marca bem considerável. E um outro lance importante, logo no começo do ano ali, aconteceu para o Viola. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, Palmeiras 1-0. Palmeiras ganha com um gol do Viola. Aliás, um golaço, né? Um golaço. Também foi importante ali para ele desenhar uma trégua com o torcedor. Naquele jogo, a Federação Paulista, né? Nessa época, a Federação Paulista do Fará fazia o diabo e tinha show. Antes dos jogos importantes, tinha show no estádio. Teve um show do João Paulo e Daniel antes do jogo. E o melhor em campo ganhava um violão. E o Viola saiu de campo com um violão na mão. Foi pro vestiário com o violão, não sei se do João Paulo ou do Daniel, não sei quem é que tocava o violão, se eram os dois. Mas é a foto, né? Viola saindo com o violão. Que coisa, hein? Rapaz. Que coisa. O Viola saiu com o violão. E eu dei um Google aqui para não errar. O João Paulo morreu em 97. Morreu nesse ano aí. A mudança de rumos que a gente citou, atendia, né, no Palmeiras, atendia primeiro por Tele Santana. Ele era o escolhido para ser o técnico do time na temporada de 97, chegou a se apresentar, mas não assumiu. E o Palmeiras, que tinha ido muito mal na reta final do estadual, um momento que o time ficou meio sem técnico ali, né, viveu um momento de indefinição bem esquisito, assim, né? Uma reta final de Campeonato Paulista meio sem saber quem ia comandar o time, resolveu apostar no Felipão. Trouxe o técnico campeão no Grêmio para começar um novo ciclo. O Viola fazia parte dele, mas não exatamente em total clima de paz, né? Dá para dizer que tinha uma coisinha entre Viola e Felipão. E a gente ouve agora, inclusive, né? Faz um sobe-som aqui de reportagem da Globo, Palmeiras e América de Natal. A estreia do Oséias, inclusive, né? O primeiro jogo do Oséias, contratado pelo Palmeiras. O Viola e o Felipão se desentendem. Oséias estreou, correu muito, quase marcou a seu estilo. E no rebote de um chute dele, Viola fez 1-0. Viola agradeceu aos céus, acreditou estar de volta aos seus grandes dias. Mas sob as vaias ao técnico, foi substituído por Euler no segundo tempo. Tentou disfarçar a contrariedade, mas foi embora sem falar com ninguém. Quem manda no time sou eu. E queda de braço não vai ter. Quem se irritar, não estiver contente, o Palmeiras tem o presidente, só chegar no presidente, dizer que quer ir embora, pega as trouxas e vai. Euler deixou o time veloz e, aproveitando o cruzamento de Alex, conferiu 2-0. Você tem que respeitar a autoridade maior. O Viola e o Felipão, eles não se deram muito bem, isso é fato. Mesmo com o Viola entregando bom futebol em 97, isso tem que ser dito, ele foi titular na campanha, uma campanha que bateu o vice-campeã, né? O Palmeiras jogou
foi até a final do campeonato, e na final, no Maracanã, o Viola teve uma lesão rara, né? Uma lesão séria ali, uma bola de cabeça, ele teve um afundamento ocular, né? A parte do olho aqui afundou, uma coisa bem esquisita, ele cabeceou a nuca de alguém, acho que foi isso, ou tomou uma abraçada, não lembro exatamente, mas afundou o olho dele. E aí o Oséias entrou no seu lugar naquela final. O Felipão não abriria a mão mais do Oséias para 1998, reapresenta tudo certinho. O Felipão desenhou o time sem o Viola. Não queria mais o Viola, nada muito grave, né? Pelo menos do que a gente sabe, mas o Felipão preferiu apostar em outros nomes e a Parmalat então emprestou o Viola para o Santos e ele jogou muita bola no Santos, né? 98 do Viola foi muito grande. Antes de ir embora, o Viola falou na academia de futebol: espero ser tratado com muito mais respeito no Santos. Claro, ele estava se referindo ao Felipão, né? Mas, enfim, entre ressentimentos e reminiscências, ele não foi propriamente tão xingado no Palmeiras quanto outros personagens que a gente vai ouvir, inclusive, daqui a pouco. Só para não deixar passar a lembrança, é o Nasa. Sobra um braço ali na cara do Viola. Isso. Difícil afirmar que, né, a intenção ali, mas sobra um braço. É uma cotovelada do Nasa, né? Uhum. Uma disputa no alto, sobra um braço, afunda ali a face do Viola. No VAR, pênalti. Ah, pênalti, 1 ano de serviços comunitários. A gente, para se despedir da passagem do Viola, vai para um puta de um jogo, quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro de 97, Palmeiras 3, Santos 3, no Morumbi. 2 gols do Viola, os últimos dele pelo Palmeiras, inclusive. Vamos ouvir. Ele mete na frente pro Viola, saiu da marcação, chegou e bateu! Gol! Para o Palmeiras, 3h50 de jogo no Morumbi, uma bola metida pelo Alex pro Euler, e aí o Viola, a defesa do Santos estava mal arrumada, olha a chegada do Viola, ó. Moqui chegou e ele bateu, a bola tá lisa, ficou difícil pro goleiro Zé, que o Palmeiras faz 1-0 no Santos. Pauleta, este foi o Viola, que, olha, passou por Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco da Gama, mas acho que tinha cara de Flamengo, viu? Tinha que ter passado pelo Flamengo. Faltou? Acho que faltou o Flamengo pro Viola. Vamos falar de Flamengo? Chegamos no Flamengo e tem muita história, né, que a gente poderia ter escolhido aqui pro Flamengo. Toda a estranheza de ver Edmundo vestido de Flamengo, toda a estranheza de ver Romário vestido de Flamengo, mas a gente já falou muito dos dois, né? Tem um episódio inteiro sobre a dupla ali dos Bad Boys, a gente já falou bastante dessas duas grandes figuras do futebol brasileiro, então resolveu dar um giro por outros nomes, poderia ser o Edinho, poderia ser o Conca, mas a gente acabou concluindo que uma boa história para ser contada era a do Felipe. O Felipe é muito Vasco, né? Apareceu em 96 no time profissional do Vasco, já tinha trocentos anos de clube, futsal, arquibancada, era a cara do Vasco, revelação total do clube, fazia parte ali de um time histórico, os dribles dele, né, eram sinônimo daquele Vasco, era um cara muito Vasco, né, é difícil até tirar o Felipe daquela turma, né, toda a amizade dele com o Pedrinho, toda a relação dele com aquela geração de jogadores vascaínos. Esse é Vasco, esse era, para mim, sinônimo da minha adolescência ali, sinônimo de Vasco. Pois bem, no fim de 2000, o Felipe acabou o ano se recuperando de uma fratura no tornozelo. Ele se machucou ali na João Avelange. Mas ele estava com problema com a diretoria. Ele queria o famoso salário que refletisse melhor o seu valor, ele queria ser valorizado.
E o dinheiro no Vasco estava jorrando muito, né? A história do Vasco com o Bank of America, né? O Vasco em 2000 havia se tornado o time mais rico do continente, disparado, e um dos times com o maior faturamento do mundo, né? Então o cara queria ser valorizado. E o Vasco, com esse litígio todo, emprestou o Felipe, porque não estava rolando, né? Aquela coisa de cartola, né? Vocês lembram como é que era o Eurico Miranda. Acabou que o Vasco emprestou o Felipe para o Palmeiras em 2001, e o Felipe tinha a promessa no Palmeiras de ser meia. Não, o cara queria ser meia, lateral não era suficiente, chegou para ser meia, só que o Palmeiras era treinado por Celso Rotti, que não combinou nada com ninguém, usou o Felipe de lateral, o Felipe não gostou, o Alex era o meia do Palmeiras, o Felipe de novo ficou infeliz. E aí, a gente abre aspas para a Folha de São Paulo. O meia lateral, cujos direitos federativos pertencem ao Vasco, foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que foi adiado em razão da falência da empresa de marketing esportiva ISL, que detinha os direitos de exploração do torneio. É brincadeira, né? É brincadeira. E aí, enfim, o contrato do jogador vencia em agosto, mas como não tinha mais o Mundial de Clubes, a permanência dele, Felipe, no Palmeiras se tornou desnecessária. Só para justificar o meu brincadeira, como é que vai à falência um escritório de marketing Mundial de Clubes, e a FIFA não consegue fazer meia dúzia de jogos? Enfim... Se a ideia do Vasco era mostrar Felipe pro mundo, era que o Felipe arrebentasse para depois tentar vendê-lo para a Europa, não deu muito certo. O Atlético Mineiro foi um novo destino do Felipe por empréstimo e o Galatasaray foi o time que acabou assinando com o Felipe de graça já ali pro ano de 2002. O Galatasaray estava vivendo ali um pós-glória, né? E era um destino desejado, era um time importante no momento ali na Europa, parecia ser uma barca boa, mas a banca quebrou, não pingava salário e o Felipe tava meio... não gostou muito lá do clima, tava meio cansado, a carreira parece que não ia andar muito lá, a barca não tava tão boa como parecia e ele acabou conseguindo seu passe livre. Falta de salários, problemas financeiros lá com o clube turco, conseguiu se liberar para arrumar outro lugar para jogar. E foi aí que o Flamengo se mostrou uma opção melhor que o Vasco. Primeiro, porque o Flamengo ofereceu o que o Felipe queria, a 10 e a faixa. Você vai jogar de meia esquerda, você vai ser o dono do time, é isso que a gente oferece para você voltar para o Brasil. E o Vasco tinha Petkovic e Marcelinho Carioca, ou seja, do mesmo jeito que o Felipe não conseguiu ser meia no Palmeiras do Alex, provavelmente ele ia jogar mais do lado no Vasco de Pet e Marcelinho. Ele topou o Flamengo, parecia o melhor negócio para ele, contrato de 2 anos, e apesar de toda a história vascaína, o Felipe assinou para voltar a jogar no futebol brasileiro com a camisa rubro-negra. Foto esquisitíssima do Felipe de Flamengo, né? Foto esquisitíssima, nossa senhora, o Felipe é muito Vasco. Mas aí a gente chega, enfim, a gente tá no Brasil, né? Para entender, a legislação da época permitia aquelas pizzas malucas, né? O jogador naquela época era muito fatiado, o poder dos empresários era muito grande e tinha uma dupla, né? Uma dupla de tiras de empresários. Era o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, eram um dos mais famosos, e eles cuidavam do interesse profissional do Felipe e também do Vampeta, cujo contrato com o Flamengo era uma bomba. Nem o Vampeta queria estar no Flamengo, nem o Flamengo queria ter o Vampeta. O Vampeta estava emprestado ao Corinthians. Os dois empresários, então, fizeram uma espécie de chantagem. Só aceitaram ceder o Felipe, né? O Felipe só assina contrato com o Flamengo se o Flamengo topar abrir mão de 70% do contrato do Vampeta. Uma sutil chantagem, mas que funcionou, acabou ficando bom para todo mundo. O Vampeta continuou no Corinthians, agora em definitivo. O Felipe assinou com o Flamengo e o Flamengo se viu livre do Vampeta e trouxe o seu meia desejado. Ficou bom para todo mundo, mas é um retrato do futebol brasileiro daquela época. E abrindo aspas, viu, Paulo, pro Felipe, é claro que o jogador fica com o pé atrás se vai receber ou não, disse ele ao chegar no Flamengo. Continuando, abrindo aspas de novo. Mas a diretoria prometeu se esforçar para pagar em dia. Você imagina como é que estava difícil para ele receber salário no Galatasaray.
para ele chegar nesse Flamengo, né? Que Exato. era totalmente sem credibilidade na praça, acreditando que as pessoas no Flamengo iam pagar em dia. Agora tem uma historiaça que eu quero te ouvir. Rafael Mas, ala. Alan, ala e pivô. Luizinho, fixo. Rodolfo, pivô. Rafael, pivô. Adriano, Alan, ala. Maguila, goleiro. Pois é, o futsal do Flamengo está de volta. E o principal responsável por isso é um apaixonado pelo esporte. Você sabe quem é? O nome da fera é Felipe. Revelado no futsal do Vasco no fim dos anos 80, ele agora veste a camisa do rival Flamengo. E mesmo com pouco tempo de clube, bastou um bom papo com a diretoria para que ele conseguisse que o esporte não acabasse na Gávea. Eu vi que o Flamengo não tinha futebol de salão, é uma equipe de tradição que tem grandes jogadores parados. Eu procurei correr atrás, ajudando alguns amigos para poder voltar a jogar futebol de salão, jogadores que têm condições. E estou procurando dar uma força e acredito que vai formar uma bela equipe e vai fazer um belo espetáculo no campeonato. Isso é que é amor pelo esporte. O toque rápido foi até a Gávea. Pauleta, o que a gente ouviu então foi uma reportagem contando que o Felipe convenceu a diretoria do Flamengo a retomar o futsal. Que beleza, isso hein? Pra você que é um homem do futsal, que adora o futsal, que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Fico pensando, podia acontecer mais vezes isso. Parabéns demais pro Felipe. O Felipe é um dos caras que mantém a chama acesa dessa ideia de que o futsal é um lugar para revelar jogadores no Brasil, né? Acho que ele é um exemplo muito bem acabado de um cara que, em muitos momentos da carreira, jogou futsal na grama, né? Levou esse jeito para lá e até hoje, né? Sempre que pode, fala da importância e acaba sendo muito ligado a isso. Mas 2003 não foi exatamente o ano do Felipe. Lesões, uma lesão no pubis que leva um tempo para recuperar, um Flamengo que não foi muito bem no Carioca, nem no Brasileiro, e ainda assim, por muito pouco, a história não poderia ser outra. O Flamengo chega na final da Copa do Brasil diante daquele encantado Cruzeiro de Alex, Cruzeiro muito favorito para ser campeão, mas o Flamengo tinha lá seu time com ótimos valores para tentar enfrentar o Cruzeiro, que seria ali, naquele ano, ganharia a tríplice coroa, né? Campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. O Super Cruzeiro, a ficha da final. Gomes, Maurinho, Gladstone, que jogou de faixa, né? Aí a preleção do professor. Luizão e Leandro Bochecha. Augusto Recife, Jardel, Wendel e Alex. Aristizábal e David. Entraram Marcinho, Sandro e Mota, técnico Vanderlei. Não era um esquadrão, né? O que só deixa o desempenho do Alex ainda mais impressionante. O Flamengo jogou com Júlio César, Luciano Baiano, Fernando, André Bahia e Atirson. Puta que eu pariu. André Gomes, Fabinho, Fábio Baiano e Felipe, Edilson e Fernando Baiano, técnico Nelsinho Batista. Não era um grande time. Flamengo... Aí sim, te interrompi. Não, o Flamengo foi longe. Com esse elenco foi longe. Aí sim, 2004 é um ano de encantamento. É um Felipe no Flamengo que fica na memória do torcedor. Meia, livre, caindo pela direita, dando aqueles come pro meio, pra fora. Foi a estrela do time, incontestável. E teve, na final do Campeonato Carioca, seu grande momento ali de relação com a torcida do Flamengo. Vamos ouvir a reportagem da Globo que compara o Felipe a Garrincha na final do Campeonato Carioca de 2004. Marcar o Felipe, meu Deus, eu não merecia. Igor vira João. Em 10 segundos, o futebol volta às décadas de 50 e 60. Aí lembra os tempos de Garrincha no Maracanã. Parado lá pela ponta direita, parado, bola no pé, e 3 jogadores olhando para ele, dizendo assim, ai meu Deus, será que ele vem para cima da gente? A diferença entre Flamengo e Vasco está ali, naquele cantinho do gramado. O camisa 10 mistura espetáculo e eficiência. Alguns dribles, repare, tiram o adversário até da sua televisão. Eu procuro sempre o drible em prol da equipe e tá dando certo, vou continuar fazendo. Então, Mané Felipe fica parado de novo. Na defesa vascaína, alguém grita.
ninguém olha as costas. Ibson, 32 centímetros impedido, recebe o passe e cruza para trás. O lateral Rafael se antecipa a defesa e marca. 1-0 na bela triangulação. Apenas... Olha, Paulo, lembrança muito boa. Essa reportagem foi fácil de achar na nossa pesquisa, porque um abraço para o professor Antônio Assis. Era meu segundo ano de faculdade. A matéria era, a gente estava aprendendo a editar vídeos, né? E aí a gente assistiu, a aula consistiu em assistir o Jornal Nacional. Ele falou, assistam o Jornal Nacional e vão anotando o que vocês acham de legal, os efeitos das edições, os cortes, para depois a gente mostrar como se faz. E essa reportagem, né, foi na segunda-feira, assim, eu vi essa reportagem como aula de faculdade. Um beijo para o professor Antônio Assis, um esquerdopata de primeira grandeza e um cara batuta. Mas na época quando a gente é moleque, a gente demora muito para ver que os caras são gente boa, né? Eu não aproveitei o que eu poderia do professor Antônio Assis, o famoso Toninho. Enfim, essa reportagem é sobre o jogo de ida, né? Flamengo 2, Vasco 1. A finalíssima, jogo de volta, teve o Vasco abrindo o placar logo aos 2 minutos, mas deu Flamengo 3-1. Hat-trick do Jean, aquele levezinho atacante. Taça garantida, que dia, hein? Acho que foi o dia da carreira do Jean e foi o cariocão do Felipe. Foi vencido justamente contra o seu anterior clube, o time do seu coração, o Vasco, e registre-se que o Felipe acabou expulso no final daquele jogo, junto com o Coutinho, que entrou para dar pontapé nele, entrou para tirar do sério, o juiz pôs na rua os dois. O Vasco, olha o Fábio aí, menino Fábio no gol, Claudemir, Fabiano, Henrique e Victor Boleta. Cadê você, Boleta? Começou a ficar ruim o futebol, né? Futebol começou a ficar ruim mesmo. Rodrigo Souto, Coutinho, Beto, Robson Luiz. Perdi. Igor, Rodrigo Souto, Coutinho e Beto, Robson Luiz, o carrinho de mão, e Valdir, o técnico geninho. Júlio César, Rafael, Henrique, Fabiano Heller e Roger, Robson, Douglas, Ibson, Izinho, Jean e Felipe, técnico Sir Abel Braga, campeão carioca, tirando onda, mas o Felipe lidou com muita lesão no segundo semestre, por isso ele acabou não sendo tão influente assim no Campeonato Brasileiro, depois de um carioca de fato impactante. O Flamengo inclusive quase cai nesse Brasileirão. Antes disso, vale registrar que o Felipe foi convocado para a Copa América, aquela Copa América do gol do Adriano, Brasil campeão. O Felipe é o camisa 20 daquele elenco, né? Ele entra inclusive na final. E vale lembrar também a lembrança ruim do vice-campeonato da Copa do Brasil. O Flamengo do Felipe perdeu para o Santo André dentro do Maracanã. Felipe não conseguiu fazer a diferença nessa final, em que o Flamengo obviamente entrava como favorito, pelo menos pelo tamanho da camisa, né? Por fazer uma final dentro de casa. E que coisa, né? O Felipe jogou 2 finais de Copa do Brasil com o Flamengo. Nas 2, terminou com o vice-campeonato. Contra o Cruzeiro, um título que era muito difícil, aquele Cruzeiro estava realmente encantado. Contra o Santo André, uma frustração, porque pouca gente apostava que o valente Santo André seria campeão lá dentro. E voltando ao Campeonato Brasileiro, um capítulo muito importante em Volta Redonda. Flamengo 6, Cruzeiro 2, um placar que espanta o fantasma da Série B, um Cruzeiro em 2004 já bem diferente daquele Cruzeiro encantador de 2003, um dia de alívio para o flamenguista. E o 6º gol, o último gol, é do Felipe, um golaço, mas o Felipe joga a camisa no chão, põe as mãos nos ouvidos, responde à torcida que estava sofrendo muito e estava pé da vida por causa do quase rebaixamento, não pegou nada bem, isso acabou abalando a relação e acabou inviabilizando, de certa forma, uma sequência do Felipe na Gávea. Não era um momento ali, talvez, de enfrentar a torcida. O desabafo do Felipe não pegou bem e dava pinta que ele não ficaria pro ano seguinte. Foi um golaço, né? Deu o comezinho pra fora dele e aí só cavou a bola por cima do goleiro, cobertura linda, mas
ainda que fosse um dia de alívio, não estava tudo bem, né? Não estava tudo bem, aí o Felipe acabou comprometendo ali o seu futuro no clube. Inclusive, dava até pra gente continuar a contar essa história mesmo assim, porque o Felipe foi do Fla pro Flu, ou seja, continuou jogando em rival, continuou saindo em retrato estranho, né? O Felipe de Fluminense foi mais estranho ainda de ver, mas aí a gente para por aqui, esse climão a gente não conta, até porque... enfim, no Fluminense não aconteceu muita coisa. O Mengo foi isso, encantamento, mais críticas, magia, mas também desaforo. Bateu seleção, foi campeão, mas também perdeu pelo menos uma final duríssima de engolir. Foi bonito, Felipe no Flamengo acabou sendo legal, uma passagem de contrastes. O que não teve tanto contraste, Paulo Júnior, e a gente chega na última história, é o Paulo Nunes no Corinthians, né? Ele não tem contraste. Aí... Essa é a mais aleatória, a mais desnecessária, e acho que um caso em que tá todo mundo errado, não consegue ter ninguém com um mínimo de coerência nessa história. Foi o Tiger King da bola, né? Pois é, que é uma cagada federal. A gente podia falar de Jorginho Putinati, a gente podia falar de Leão, de Edilson, de Roberto Carlos, de Rincon, de Amoroso, de Neto, muita gente que também envolvida com o Corinthians e passando ali por rival antes de chegar no Parque São Jorge, mas a gente precisa falar de Arilson de Paula Nunes, o Paulo Nunes, que foi parar no Corinthians e deixou a cidade perto de uma guerra civil. As duas torcidas, tanto a do Palmeiras quanto a do Corinthians, ficaram inconformadas, ficaram possessas com a situação. O Paulo Nunes era um Loki, era um irreverente, um provocador, é o cara que jogava com máscara da tiazinha na cueca, com redinha da feiticeira. O que é aquilo? Sei lá. O Paulo Nunes era um puta louco. Na final do estadual de 99, ele tinha sido fundamental, né, para aquele evento, digamos assim. O Palmeiras tinha ganhado a Libertadores 4 dias antes, e no jogo de domingo, um encontro ali de sentimentos confusos, o time do Palmeiras entrou com o cabelo pintado de verde, já estava leve, não tinha muita pressão para virar aquela final de campeonato paulista. E o cabelo do Paulo Nunes, curiosamente, por conta da chuva, foi ficando bicolor, né? O diabo loiro foi adentrando as mechas verdes, uma coisa cinematográfica. O jogo tava 2-2, o que dava 5 pro Corinthians no agregado. O Corinthians já tinha feito 3 no jogo de ida. E acontece aquele lance bem famoso, o Edilson faz embaixadinhas ali na linha lateral, já tirando uma onda, comemorando o título nos últimos minutos do jogo. E o pau cantou, né? O Paulo Nunes é um dos que vai pra cima, o bicho pega, hoje eles dão risada, né? Hoje eles brincam com essa história. No fim, cada um tem ali um pontapé pra comemorar e pra lamentar. E o Paulo Nunes, depois desfila com a faixa de campeão da Libertadores na frente da torcida do Corinthians. Enfim, o que a gente falou pro Viola, imitando o porco e provocando a torcida do Palmeiras, vale também pro Paulo Nunes. Era um provocador de marca maior, era um cara que você não vai encontrar um torcedor do rival que gostava do cara. Um cara que não tem muito como você gostar se ele não joga no teu time. Entre tantas frases, a que a gente vai ouvir agora foi a que se tornou mais icônica, a frase inesquecível, né, dessa passagem, que é o Paulo Nunes falando depois da embaixadinha da embaixadinha do Edilson e do Paulo Morumbi, o famoso "fica com o Paulistinha". Vamos ouvir. Nós não temos culpa se eles ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Faltou respeito. Sim pra eles, fica com o Paulistinha que é o time que se merece. Faltou respeito a profissional. Sim pra eles, fica com o Paulistinha que é o time que se merece. O Paulo Nunes deixou o Palmeiras no fim de 99, depois do Mundial de Clubes, e assinou com o Grêmio
para 2000. O Grêmio tinha muita promessa de um time grande, forte ali, que faltou um pouquinho de dinheiro, então... Mas o Paulo Nunes voltou para onde foi feliz, e um ano depois que o Grêmio de 2000 não foi o que parecia que poderia ser, o Alberto do Alibe cismou que queria o cara. Eu quero o Paulo Nunes, acabou, é decisão minha. E após uma temporada, como eu já disse, não feliz, né? Não muito feliz do Paulo Nunes, ele também estava afim de mexer no mercado da bola. E de dar uma causada, por que não, né? Então. Eu acho até que se eu fosse jogador de bola... é um pouco tentador isso, viu, cara? É um pouco tentador. Eu vou ver qual é que é. E fazer o rebosteio da sinuca ali, sabe? Quando tá todas as bolas pertinho. Senta o dedo e vê no que dá. Entre as novidades do mercado da bola, naquele janeiro de 2001, tinha essa especulação aí, né? Todo mundo incrédulo com a especulação, muita gente até duvidando. A opinião pública sacudida. E a novela demorou um tempão para ser resolvida. O Grêmio, e como que ela foi resolvida, né? Vejam vocês, o Grêmio tinha comprado o Nenê, zagueiro, 1 ou 2 anos antes, mas não pagou. Tinha uma dívida, então, ativa com o Corinthians, e o Corinthians colocou o perdão de parte dessa dívida na oferta. Falou, vocês não precisam mais pagar aquilo, a gente te empresta o Luiz Mário. O Luiz Mário estava sem espaço no Corinthians, foi emprestado para o Grêmio, e mais uma quantia para trazer o Paulo Nunes. Contribuiu com o fim da novela o fato do Fernando Baiano, logo na primeira rodada do Rio-São Paulo, sofreu uma grave lesão, ficou 6 meses contundido, mas, enfim, diante da lesão do Fernando Baiano, o Corinthians se apressou para trazer o Paulo Nunes, e aí foi na mesma semana que aconteceu. O Corinthians pressionou, falou agora ou nunca, o Grêmio topou. E o Corinthians, que tinha, por exemplo, o Marcelo Ramos na agulha, né? Era um plano B. Marcelo Ramos, que em 2000 tinha jogado no Palmeiras e no São Paulo, no primeiro e no segundo semestre, respectivamente. O Marcelo Ramos não foi contratado. E chegou o Paulo Nunes. Pediu para o seu staff, né? Antes dele fechar, vou fechar com ele, mas primeiro, dá uma sondada no Palmeiras, né? Ele pediu ali para o empresário ver se de repente não tinha uma oportunidade ali. Não tinha. O Palmeiras estava com o chamado elenco fechado, grupo fechado, e aí o Paulo Nunes se sentiu um pouco mais à vontade para cogitar e para assinar. Antes de tudo isso, no entanto, antes do papel ser assinado, ele conta aqui, a gente vai ouvir um pouquinho dele falando sobre essa conversa inusitada que ele teve com os Gaviões da Fiel. Falei, nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso. Aí eu falei assim, mas eu quero falar com a torcida do Corinthians quer falar contigo antes. Falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, em algum lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns 5 só. Aí eu falei, veio 2 seguranças e meu advogado. Entrei ali na 23 de maio, naquela churrascaria, né, que vai pro Porto. Entrei ali, tô sentado lá com um segurança meu aqui, o outro tava me pelando no canto e o meu advogado aqui. Começa a entrar uns 60 torcedores do Corinthians, gritando. Falei, fudeu, agora eles me batem aqui mesmo. Cara, e começaram a mesa assim, e aquela conversa. Ali eu falei, não, eu não tenho que ir. Mas aí eles me levaram, eu já tinha marcado com o presidente, na sala do presidente para assinar o contrato. Paulo Nunes se apresenta em 22 de janeiro e toca a sirene, a tradicional sirene que anuncia as grandes contratações no Corinthians, tocou. E olha que ironia, ela não tocava desde Edmundo, outro jogador também consagrado no maior rival. Paulo Nunes vestiu a camisa 10, enfatizou que o salário era relativamente baixo, que ele não estava vindo para ganhar muito, e ainda assim ouviu, né? O Paulo Nunes, presta atenção, muito cuidado com a camisa do Timão. Obviamente ele chegava pressionado, ele era um palmeirense icônico do grande momento ali da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. O Dario Pereira, o treinador, não queria o Paulo Nunes, chegou a dizer publicamente isso, ou seja, até isso estava contra o jogador. De fato, muito estava se falando da cirurgia que o Paulo Nunes tinha feito em 2000 e já se falava também que ele faria uma outra cirurgia em 2001. Ele tinha um problema físico crônico, né? Tinha questões no joelho e isso acabaria, inclusive, abreviando a carreira do atacante. Mas uma coisa ajudou.
o Dario Pereira caiu logo e veio o Luxemburgo. Então, pelo menos, o técnico que estava falando que não queria o Paulo Nunes tinha ido embora. Chegou o Lucha falou, vou fazer uma preparação especial para você, né, física. Inclusive esse áudio que a gente ouviu há pouco é do UOL, né, e ele conta um pouquinho também sobre, nessa mesma entrevista, sobre a chegada do Lucha. E aí o Corinthians conseguiu, não por causa do Paulo Nunes, mas conseguiu com o Lucha uma arrancada fabulosa no Paulistão, né? O Corinthians estava para cair, mais do que para classificar, estava nas últimas posições daquele campeonato. Era um Paulistão, inclusive, diferente, né? Os times da capital jogavam 3 ou 4 vezes em casa e 13 fora, né? Jogava muito no interior, então era difícil. E a reação do Corinthians acabou em um fantástico título estadual, com direito à vitória na semifinal contra o Santos, no último lance, né, o gol do Ricardinho no último lance do jogo. Foi bonito, foi uma conquista uma das mais impressionantes que eu vi de campeonato estadual. Acontece que esse time, campeão paulista e vice da Copa do Brasil, é bom lembrar, o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, era mais o time do Everton, que estava chegando pro time, né, vindo da base, do Gil, que estava se consolidando, do Miller, veterano, do que do Paulo Nunes. O Paulo Nunes estava um pouco sem espaço. Quanto à Copa do Brasil, vale o registro, né? Foi um jogo marcante não só pela derrota categórica, mas porque abriu uma caixa de Pandora de múltiplas crises dentro do clube. O Grêmio, ex-clube do Paulo Nunes, foi o campeão com um gol do Luiz Mário, aquele que o Corinthians cedeu. E enfim, esse duelo, todo mundo já viu a briga do Marcelinho contra o Luxemburgo numa televisão, né, na TV Bandeirantes, tal, um acusando o outro. Foi por causa o famoso tirei mulher do seu quarto, lá foi tudo por causa dessa época aí. Marcelinho contra Luxemburgo, Marcelinho contra Ricardinho, tempos muito turbulentos no Corinthians, e o Paulo Nunes lá, quase menos escalado do que imaginava, e ali, sem muito clima. Vamos para a ficha dessa final da Copa do Brasil para a gente entender que Corinthians era esse. Maurício, Rogério, João Carlos, Scheidt e Kleber, Otacílio, Marcos Senna, Ricardinho e Marcelinho, Everton e Miller. O Paulo Nunes não entrou, quem entrou foi o Gil, o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio campeão com Darley, Marinho, Mauro Galvão, Roger, Anderson Lima, Anderson Polga, Tinga, Zinho, Rubens Cardoso na ala esquerda, Luiz Mário e Marcelinho Paraíba, técnico Tite. Bom time, hein? Bom time, muita gente boa de bola. O Paulo Nunes fez só um gol nessa edição de Copa do Brasil e jogou, porém, a final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians fez 3-0 para cima do Botafogo em Ribeirão Preto. Aquele time tem Maurício, Rogério, João Carlos, Scheidt e Kleber, como você acabou de cantar, Otacílio, André Luiz, Ricardinho e Marcelinho, mas o ataque é Everton e Paulo Nunes. Na final do Paulistão, ao menos, teve Paulo Nunes no time do Vanderlei. O Botafogo de Ribeirão jogou com Doni, Rogério Corrêa, Augusto Cris, Gustavinho, Douglas, Chicão, César, Jadilson, Birinha, depois Luciano Ratinho, Robert Depinho, depois Júnior entrou, o Leandro, né? O Leandro Gianecchini não entrou, técnico Lorissandro. Veio o Campeonato Brasileiro e o Paulo Nunes começou até que metendo uns gols, né? Primeira rodada ele meteu o seu gol, foram 4 gols em 25 jogos ao todo no Corinthians, mas, enfim, começou bem o Campeonato Brasileiro, parecia que poderia vir um momento novo para ele. O Corinthians tinha dispensado 9 jogadores após toda aquela treta com o Marcelinho. Tinha chegado o atacante David, Doni, Ratinho e o Leandro. Todos esses jogadores tinham chegado, mas o Corinthians tinha mudado bastante o elenco, dispensado bastante gente. Poderia ser um novo momento. Estreia do Campeonato Brasileiro em Presidente Prudente, Corinthians 2, Vitória 0. E Paulo, essa estreia foi no dia 1 de agosto, o primeiro dia do mês. E o Paulo Nunes não terminaria outro mês no clube, não. No fim desse mês de agosto, ele já estaria fora. Isso porque uma semana antes de começar o Brasileiro, a TV Bandeirantes, via Aquiles Franzotti, reportou que o Marcelinho estava denunciando à TV que o Ricardinho era o cara que levava informações íntimas do grupo ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Esse leve trás, tinha uma ciumeira no ar e complementava ali o repórter
com uma denúncia de que o Ricardinho teria sido agredido durante a pré-temporada do time na cidade de Extrema, em Minas Gerais, exatamente por jogadores também do Corinthians, pelos companheiros Otacílio, Rogério Scheid e Paulo Nunes. Paulo Nunes seria um dos caras que teria partido para cima do Ricardinho. O que é verdade ou não importa aqui exatamente, mas o fato é que o Marcelinho estava procurando jornalista para contar esse tipo de coisa, o ambiente estava completamente podre a essa altura, Marcelinho foi afastado e dispensado, chegou o Santos ali dias depois, em 1º de setembro, e ao mesmo tempo, como você acabou de dizer, naquelas semanas o Diabo Loiro também acertava a sua saída. Por causa dessa coisa toda trazida pelo Marcelinho Carioca, isso rebatia também no Paulo Nunes àquela altura. Exato, o Paulo Nunes, primeiro que ele tinha que viver com seguranças, né? Ele estava se sentindo perseguido, ameaçado pela torcida, ele vivia sempre com segurança, não estava jogando bem o suficiente para ser perdoado, e acontecendo tudo isso com o caso Marcelinho, teve um Corinthians 2, Gama 2 no Pacaembu, tudo isso acontecendo e a Gaviões cantou: "Ô Paulo Nunes, fica quietinho, quem é você para falar do Marcelinho?" E aí o Paulo Nunes, que nem jogando estava, se viu no fim de linha, né? Ele olhou e falou: bom, eu tô levando a culpa até pelo afastamento do Marcelinho, né? Quer dizer, esses caras não vão me dar paz em nenhum momento. E já aí, não sou muito importante pro time e tô na linha de frente da torcida e do Marcelinho, fudeu, né? Aí ele levou pra diretoria, todo mundo teve bom senso nesse momento, o Luxemburgo pediu pra diretoria facilitar a coisa, o Paulo Nunes levou pra imprensa também a informação de que tinha recebido até ameaça de morte em algum telefonema anônimo, e aí era o melhor pra todo mundo fazer o que não deveria nem ter começado, né? Paulo Nunes não deveria ter assinado com o Corinthians, ele chama essa passagem dele pelo timão de maior erro da vida, mas que foi encerrado para o bem de todo mundo. Ele não amoleceu nenhum coração corintiano, a bola não ajudou o Paulo Nunes, e essa foi uma história não feliz entre passagens de estrelas do futebol em clubes rivais daqueles onde foram consagrados. Pauleta? Eu vou preencher minha cartela final. Bebeto não precisava, mas estava voando, então bancou a mudança. Ricardinho não precisava mesmo ter trocado o Corinthians pelo São Paulo. Viola, voltar da Europa quando as coisas não estão legais, acho que ele fez bem. Felipe, pra mim, idem Viola, voltar da Europa quando a coisa não tá legal para um time grande do Brasil, entendo também, acho que ele fez bem. E Paulo Nunes, indefensável. A ideia do Corinthians, a ideia do Paulo Nunes, todo mundo. Paulo Nunes é indefensável, tinha tudo pra dar errado e deu mesmo. Esse foi o primeiro Meu Time de Botão de 2022. Você acessa os outros aí no seu tocador de podcasts e a gente volta 3 vezes por mês a partir de fevereiro. Sempre um prazer a gente estar aqui entrando, parece brincadeira, mas é a 10ª temporada, é o 10º ano do Meu Time de Botão. Quanto tempo faz? Valeu demais, gente, valeu demais, Pauleta. Valeu!